Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo darei seguimento aos detalhes da nossa natureza morta vista na última aula. E aqui eu vou dando sequência, fazendo referência a esses dois elementos aqui da frente. Eu vou primeiro trabalhar a cuia e toda a sua variação tonal. Vou começar aqui a fazer uma demonstração na palheta com as suas gradações, né? Vou fazer uma demonstração aqui com nossos tons amarelo ocre, terra de siena natural. Essas cores eu alcancei com as cores primárias. E aqui eu já vou criando as massas, né, com a variação tonal, começando pela sombra, né, fazendo todo o seu contorno, dividindo a cuia em camadas, né, tonais. Então ela acaba que tem essas 3 camadas e depois a parte do brilho, né? Vou montando. Agora eu já vou começar a segunda camada. Acrescentando, né? A princípio eu vou pincelando de forma bem solta, mas mantendo o movimento da cunha, respeitando, né, o seu formato, de uma forma mais arredondada, né? Na parte de cima eu já estou colocando a terceira, né, a variação, e vou reservando a área que seria da luz, né, dessa luz mais forte, a luz que o objeto está recebendo, essa luz que bate forte nele. Então eu vou reservando, vou deixando por último para estar depois usando o branco. Eu fiz até mais uma camada aqui com um pouquinho mais de branco. Tem alguma variação na sombra também na parte de cima. E aqui eu vou dando sequência nos detalhes, né? Vou fazendo uma observação com relação aos detalhes. Vou suavizando as pinceladas com um pincelzinho mais macio, né? Quase como uma trincha pequena. Eu vou suavizando o excesso, tirando esse excesso da cuia, né? Desse nosso modelo. E agora eu vou acrescentando aqui o branco na parte do brilho e vou esfumaçando as bordas, né, com o pincel mais seco. Eu pego limpinho, né, e vou espalhando como se fosse como se fosse um raio de sol, né, do branco, puxando do branco para o amarelo e sempre limpando. Ao terminar a camada da cuia, eu percebo que eu preciso realçar mais essa sombra, né, que está por baixo, para dar destaque a esse elemento. E eu misturo nessa sombra o vermelho, pouquinho de amarelo e o azul, para deixar ele num tom amarronzado, escuro, né?
Nesse momento eu continuo avaliando todos os detalhes, né? Fazendo uma observação agora do brilho, né? Que ele estava um pouco deslocado da posição. Estou fazendo um ajuste, diminuindo o que estava muito grande, posicionando, tentando posicionar ele mais próximo do original, colocando algumas manchas em que eu observo no elemento do nosso motivo, né? Onde tem um ponto mais escuro, eu vou acrescentando, eu vou tentando colocar tudo que é possível agora nesse momento. Então vamos dar início aqui já ao nossa segunda figura, né, que é o cone. Eu estou aqui localizando as cores, o tom acinzentado, um cinza médio, né? Aparentemente parece mais escuro do que o que está lá, mas é por conta do branco em volta, né, que contrasta muito com ele e faz com que ele pareça um pouco mais escuro. Mas aí eu vou preparando, passando já na lateral uma cor próxima ao nosso motivo, onde essa cor ela reflete muito o seu ambiente, a mesa, né, ela recebe muito as cores desse lugar. E que se torna um cinza amarelado, né? Um cinza mais para o amarelo, bem quente mesmo. E ele também, em contraste com o branco, parece muito escuro. Mas quando eu fechar essas variações de cores aqui, fechar todo o cone, ele vai parecer mais claro. Mas aí você não tenha medo, vai colocando. Se você conferiu lá e tá ok, é porque é essa cor mesmo. Não deixe que o branco faça com que você venha mudar a cor na paleta. Aqui na parte de cima, ó, não sei se vocês percebem que ele tem um som meio avioletado, né? Porque ele reflete um pouco da luz da parede, né? Que também tem um tom meio violeta. E eu vou acrescentando. E não estou trabalhando detalhes, não estou acrescentando linhas, né? Onde tem aquelas linhas transversais ali, eu não estou acrescentando agora. A princípio, eu estou só me preocupando com o fundo, fazendo mesmo essa base de preenchimento. Eu gosto muito de trabalhar nesse processo em camadas, né? Porque essa tinta ela não tem uma cobertura 100%. Quando molhada, parece que sim, mas depois que seca, ela tende a parecer um pouco transparente em alguns detalhes. Mas ó, olha agora para você ter uma ideia. Como que o cinza parece que abriu, né? Parece até que eu clareei ele, mas ele em comparação ao outro está bem próximo. Aí vou ajustando alguns detalhes, nessas bordas aqui, a espessura do cone, um cone de papel. Essa foto eu fiz já tem algum tempo, eu fiz até como estudo mesmo de composição, com alguns elementos que eu tinha em casa, né? Fiz essa foto com essa intenção mesmo de estudo. Aqui eu vou acrescentando também, para realçar as sombras, né? Depois que eu coloco lá, eu vou notando que em algumas áreas eu preciso ou fortalecer as sombras, em outras eu preciso aumentar a luz, né, dar ênfase à luz, e em outros realçar as suas sombras. Você viu que quando eu vou fazendo isso, aquele amarelo que parecia tão amarelo sumiu. Agora aqui, terminando ele, eu vou voltar a fazer a segunda demão da parede, né? Já depois de seco, né? Esses elementos da frente, eu posso esperar alguns dias para estar fazendo isso e vou trabalhando aqui novamente a parede, fazendo uma segunda mão. Você vê que aonde secou, ela ficou um pouco transparente. Agora na segunda mão, ela já vai ter uma cobertura 100%. Aí eu já vou acertando, conferindo a cor, acertando direitinho e dando sequência. Onde tem sombra,
também eu vou colocando. E não tem muito segredo nessa parte aqui. Agora é só o preenchimento novamente de todo aquele processo. Esse aqui eu fiz o preto, um preto opaco para poder colocar na parte da garrafinha. Então, vou deixar ela um pouco desbotada. Então, aqui eu quero fazer essa faixa aqui, ó. Mas eu preciso dar um cinza. Eu tenho até um cinza aqui de sobra que eu tinha, eu posso até usar e dar uma temperatura nele. Ele tá um cinza ainda comparando. Aqui, você vê, o meu cinza não tem nada a ver com aquilo ali. Eu sinto nesse lado um tom, um cinza amarelado. Mas dá pra perceber que dessa linha pra cá, ele tá mais quente. Daqui pra lá ele tem um brilho mais intenso, que é referente a isso aqui. Mas aqui ele é mais frio, né? Que é o lado onde a gente tem a sombra da parede, né? Esse lado aqui, ele tem uma certa iluminação, mas ele tem muito reflexo da mesa, né? Aqui dessa parte da mesa que bate na garrafinha. Então, vou fazer esse cinza quente. Então, eu preciso colocar um pouco de amarelo no meu cinza, né? Vou ver aqui como é que tá. Eu sinto, mas ainda preciso também de deixar ele um pouco rosado também. Mas usando as cores quentes, né? Os tons de vermelho e amarelo e um cinza. Aqui na paleta não parece cinza, por conta dessa nossa área que é mais clara, né? Ela tem um contraste diferente. Então você percebe que na verdade aqui parece mais um rosa, né? Deixa eu tentar ir do lado de cá. Ele parece mais um rosa, certo? Mas eu vou comparar aqui, olha só. Nessa área, ele tá até mais coerente, mas eu ainda preciso dar mais uma fechadinha aqui. Nessa situação, eu posso até pegar um pouquinho desse preto também para dar uma dessaturada nessa cor. Olha só, eu acredito que dá para ter uma ideia e comparar, né? Tá vendo aqui? Vou botar mais um pouquinho de amarelo. Eu preciso só fechar um pouquinho o valor tonal dele, tá? A cor, eu acredito que deu agora, mas talvez o valor tonal eu vou colocar um pouquinho aqui na faixa. Eu só preciso ver mais ou menos a altura. Como eu tenho o desenho da mesma referência, eu só preciso ter uma ideia em relação à parte da minha base. Eu noto que eu tive uma diferençazinha aqui com relação à altura, né? Vocês percebem que aqui eu tô um pouquinho mais alto do que esse, ó. Certo? Então, talvez eu tenha que abaixar aqui um pouquinho a minha garrafa. Talvez eu tenha que descer um pouquinho para ela ficar mais idêntica, né?
Ó, tá vendo? Tem que talvez tirar um pedacinho disso aqui. Mas aí eu vou comparar aqui, ó. Eu vou tirar essa medida em relação à margem do papel e não em relação à garrafa, tá? Não sei se a margem tá aparecendo. Em relação a essa margem bem aqui, eu tô usando ela daqui pra cá como referência. Como boa parte do desenho está assim, o objetivo era ser mais proporcional, o mais próximo possível, eu posso até fazer essa correção aqui. Isso aqui tá mais fácil de acertar. Tá? Então, eu vou fazer essas correçõezinhas até para vocês ir vendo também como fazer os ajustes, né? Porque sempre acontece de ter algum ajuste. Então, aqui, ó. Opa, não, eu falei ao contrário, esse aqui, da base até essa parte aqui. Então, eu vou ter mais ou menos aqui, certo? Então, aqui, ó, é a minha referência. Eu sei que eu vou tentar tirar um pouco esse, vou fazer um pouquinho mais escuro aqui, só para poder só marcar e não. Como vocês podem ver, a pintura ela tem um processo lento, ela exige esse tempo, né, de execução. Né? A gente tem um estudo da cor, né, comparando, acertando, fazendo os ajustes, né, porque quando você está montando a cor na paleta, ela tem uma tonalidade, quando você coloca ela no lugar, ela tem outra cor. Então, isso vai sendo muito relativo. Aqui eu estou tentando alcançar essa tonalidade, né, dessa faixa da garrafinha, que na verdade essa faixa ela era uma cor prata, mas por conta do lugar, né, ela acaba refletindo a cor amarelada da mesa, da cuia, né, ela pouco ou quase nada aparece do prata. Né? Você vê que ela praticamente só o brilho mesmo, em que a gente consegue perceber um tom meio acinzentado, né? Que vai lembrar um pouquinho a cor prata. Então, vou colocar aqui, para poder dar um volume, o ajuste dos detalhes, eu vou fazendo depois. Eu estou numa posição bem desconfortável aqui por conta da câmera, mas eu vou ajustando aos poucos, né? A tinta, quando ela ainda está muito mole, né? Muito, ela escorre com muita facilidade. Escorre não, ela desliza com muita facilidade. Então você tem que ter um apoio, tem que ter uma posição mais próxima para poder focar mais, né? Os olhos no detalhe. E essa posição que eu tô aqui, ela não está muito favorável, mas eu tô fazendo o possível aqui para poder alcançar o melhor. Aqui tem alguns ajustes que eu preciso estar fazendo na parede, então eu estou preparando a cor aqui, na hora mesmo ali para poder corrigir algum detalhe da garrafa, que eu vou percebendo na sua simetria alguma diferença. Isso só está sendo possível porque esse preto está seco, né? Porque se ele tivesse molhado não daria para eu fazer essa correção. Então, por isso que a pintura ela tem suas etapas, né? Tem partes que a gente faz em uma sessão, a outra tem que aguardar a secagem para depois você estar trabalhando alguns detalhes. Então, realmente ela exige de você uma certa paciência. O que você pode fazer durante esse tempo, para você também não ficar só esperando por aquela pintura com ociosidade, né? Você pode estar fazendo 2 ou 3 pinturas, enquanto uma está em processo de secagem, você pode estar dando sequência a outra. Se você, lógico, tiver com disponibilidade desse tempo e não quer deixar que
isso vai esfriando, né? Que essa vontade de pintar vai esfriando, então você tenha sempre umas 2 ou 3 alternativas de pintura para estar intercalando entre elas. Aqui, ó, você percebe que eu vou estar sempre ajustando. Eu fiz o desenho na primeira etapa em que ficou alguma diferença e eu estou fazendo essa correção agora. Estou querendo também ajustar aqui o brilho interno, né? Ela tem um reflexo interno na boca da garrafa. Estou fazendo essa medida aqui também com relação à altura. A garrafa ela tem uma quedazinha para um lado. Ainda tenho que abrir bastante aqui. Provavelmente eu vou descer um pouco mais essa abertura na frente. Como essa imagem ela tem a mesma proporção, isso não tem, é até mais fácil de fazer essa conferência. Ela fica um pouco mais complicada quando você vai fazer essa correção em um desenho que tem uma proporção 2 vezes maior ou mais, né? Que aí você tem que pensar na sua proporção. Aqui, no caso, eu estou só fazendo mesmo uma relação de medidas que é igual, né? Que as duas estão iguais. Então não tem muito segredo, né? É mesmo uma questão mais para treinar a sua observação e depois você ir se desafiando com desenhos com mais detalhes, com variações de tamanho, né? Aí você vai evoluindo, né? Nesse ponto de se desafiar com desenhos maiores, com mais elementos, né? Esse outro lado da parede, ele é o mesmo, a mesma cor do violeta, só que eu acrescentei um pouco de amarelo, para poder dar uma neutralizada nele, né? Para ele ficar mais amarelado, mais queimado. E estou fazendo ainda a correção da garrafinha. Ainda tem ajustes aqui. Estou acertando conforme eu vou observando. Ainda em relação ao outro, a minha faixa está bem mais larga, mas eu vou ajustando. A minha está até um pouco mais reta, né? Mas a gente, conforme vai fazendo, a gente vai ajustando. Fazendo uma escala aqui tonal. Eu acho que dá pra... Deixa eu puxar aqui um pouco o zoom. Aí, que aí vocês vão observando. Aqui tá um preto puro e aqui eu tô abrindo um pouquinho mais. Vou comparar. Eu preciso pegar uma cor um pouquinho abaixo dessa aqui. Conforme eu coloco o branco, eu vejo se tá faltando as outras cores. Eu sei que tem um amarelo ali, é um preto quente, sabe? Assim, ele é um desbotado indo para o amarelo. Então aqui, ó, acredito até que já tava uma cor bem próxima, não tô tão longe.
Falta pouco aqui para chegarmos ao final do vídeo. E eu estou aqui finalizando os detalhes da garrafinha, que tem uma pequena variação de preto, né? Que sua escala tonal ela chega a três, no máximo 4 escalas. Né? Estou agora preparando o brilho, que tem um cinza bem escuro avioletado. Né? Você vê que eu estou aqui preparando, fazendo um teste. Quando eu coloco ele direto, ele parece até muito forte, né? E conforme eu vou espalhando, ele vai se tornando mais suave. Felizmente a minha mão aqui pega bem onde está a câmera. Mas é esses brilhos, né? Essa variação de valor tonal é que dá para a pintura o volume, né? Que cria essa característica de volume, essa sensação, né? De tridimensionalidade. Então, por mais simples que pareça ser, a gente tem que ter um olhar muito atento a essas cores que aparentam ser chapadas, né? No caso da garrafa, no caso da parede ao fundo, da mesa, né? A gente às vezes já até generaliza, né? Mas você tem que ter um olhar mais apurado nesses aspectos, de estar observando todos esses detalhes. E você vê que eu estou até conseguindo dar um pouco de opacidade, né, para ela. Ela não vai ficar aquele preto intenso, né? Ele vai ficar do seu lado direito, ele vai ficar mais, aliás, do lado esquerdo, né? Posição da câmera aqui, fiquei na dúvida agora. Do lado esquerdo. Então ela vai ficar mais opaca por conta do brilho, né? O outro lado vai ficar mais intenso o preto por conta da sombra. E eu tô quase finalizando aqui. Na próxima ou mais adiante eu voltarei com os detalhes da cuia, né? Que eu ainda posso fazer um acabamento da cuia, ainda tem o acabamento também do cone, né? Para finalizar. Tem esses detalhezinhos, ainda tem alguns detalhes da garrafa. Eu estou fazendo uma segunda camada, mas ainda há uma terceira de detalhes, né? Algum acabamento, algum ajuste. O processo aqui está sendo até um pouco mais lento, porque eu estou tentando trazer de uma forma mais didática para vocês também entenderem, né? Estarem acompanhando. Então, acaba que se torna um pouco mais lento, né? Mas também para mim é novidade essa parte da filmagem, mas com o tempo eu vou descobrindo novos caminhos, novas fórmulas, né, de trazer esse conteúdo para vocês. Eu sei que esse processo aqui é mais demorado, mas eu vou tentar ver o que eu consigo enxugar sem que vocês percam o que possa ser essencial. Bom, pessoal, o vídeo, como vocês podem notar, fica longo, né? Então, eu vou encerrando por aqui. Desde já eu agradeço a atenção de vocês, a companhia até esse momento. E qualquer dúvida que vocês tenham, podem comentar, pode perguntar. Estou aqui à disposição, tá? E mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Um grande abraço.